Boa tarde a todos. Vamos começar então mais uma sessão do webinar da Print, do projeto de internacionalização da UFRN, hoje com a participação da professora Juliane Tamara, que é do Departamento de Morfologia, e recentemente fez uma participação no Print com um projeto desenvolvido na França, né, professora? Então, hoje eu tenho o prazer de mediar aqui essa apresentação e a gente vai ter o prazer de ouvir a experiência de projeto que a professora desenvolveu na França. Obrigada a todos os presentes, obrigada, professora, por sua disponibilidade. E depois da apresentação, a gente abre para perguntas, tá bom? Para quem está presente. Então, professora, obrigada mais uma vez e fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Eu que agradeço, Adriana, o convite para falar um pouquinho aqui da minha experiência na pesquisa fora do Brasil. Eu fiz uma apresentação breve para falar um pouco dessa parceria que eu tenho lá na França. Deixa eu colocar aqui para projetar. Vocês estão vendo minha tela? Sim, dá para ver. Perfeito. Então, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tempo, os projetos que eu desenvolvi lá na França durante meu doutorado sanduíche e durante meu pós-doutorado, que na verdade hoje é falado como professor visitante júnior na França. Né? Então, como a professora Diana falou, eu sou do Departamento de Morfologia aqui do Centro de Biociências da UFRN. Então, eu formulei a apresentação de uma forma que seja cronológica, começando desde a minha trajetória acadêmica aqui na UFRN, falando um pouquinho do que eu já fiz na França, no meu doutorado, as colaborações que foram acontecendo após o meu doutorado e também durante o meu pós-doc. E vou falar um pouquinho do que está para acontecer nos próximos anos, as colaborações que nós estamos desenvolvendo com o grupo francês. Então, aqui eu fiz uma linha do tempo para falar um pouco da minha trajetória acadêmica. Então, eu sou formada em Ciências Biológicas pelo FRN, eu fiz minha graduação em 2004, tá? Fui orientada pela professora Lucimara, do Departamento de Biologia Celular e Genética. Finalizando a graduação, eu já comecei a fazer especialização em Ciências Morfológicas, sob orientação da professora Naissandra, do Departamento de Morfologia. E aí, no meio da especialização, já ingressei no meu mestrado, que foi em Ciências Biológicas, também com a professora Lucimara, da Genética. E o doutorado, continuei no meu grupo de pesquisa com a professora Lucimara e fiz um doutorado sanduíche na França, especificamente na cidade de Fontenay-aux-Roses, que fica na Île-de-France, fica próximo a Paris, não é exatamente dentro de Paris. É como se fosse Natal, Macaíba, para quem conhece aqui o Rio Grande do Norte. E depois desse doutorado, sanduíche, eu já era professora da universidade, porque eu ingressei na universidade como professora assistente em 2011. Tá? Eu tinha mestrado concluído, já era professora, fiz doutorado sanduíche, voltei e continuei a desenvolver meus projetos de pesquisa como professora do Departamento de Biologia Celular e Genética, como professora de pesquisa. Eu era inicialmente da FACISA, da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, mas boa parte da minha pesquisa molecular eu sempre fiz junto com a professora Lucimara aqui no CB. Em 2019, eu vim para o Departamento de Morfologia e estou aqui desenvolvendo minhas pesquisas. Mas ainda tenho projetos em colaboração com o pessoal da FACISA, lá em Santa Cruz, que é o campus da FRN do interior do estado. Em 2016 e 2018, eu realizei algumas colaborações, continuei trabalhando junto com a professora Ana, que eu vou falar um pouquinho dela hoje, que é aqui chefe desse grupo francês que eu tenho colaboração. E em 2020, eu fui realizar um pós-doutorado lá junto com a doutora Ana, que durou 1 ano. Então, foi meio um pouco conturbado no início, porque ele tinha programado para fazer em março de 2020, mas foi justamente quando a pandemia estourou lá na Europa, e aí acabou que eu tive que adiar para setembro de 2020. Foi muito melhor, realmente, tanto em termos acadêmicos como culturais, pessoais, porque a gente pôde trabalhar presencialmente, mesmo a pandemia acontecendo. Eles tinham toda uma organização que eu trabalhei presencial, consegui desenvolver minhas pesquisas,
Na verdade, eu trabalhei mais do que era para trabalhar normalmente, porque era basicamente o que a gente podia fazer nesse início aí, que foi possível realmente sair para trabalhar presencialmente lá na França, que lá eles fizeram um confinamento muito fechado mesmo, foi algo que não teve aqui no Brasil, como teve lá. Então, quem viveu esse momento sabe exatamente o que eu estou falando. Então, gente, o centro de pesquisa que eu fiquei, eu coloquei aqui um mapa, onde tem Paris, certo? Mais ao sul está a cidade de Fontenay-aux-Roses, e é aqui que se localiza o centro de pesquisa onde eu fiquei. Então, basicamente, aqui dá uns 30 minutos de Paris, é tranquilo. Ile-de-France, é o mesmo transporte, super fácil de chegar, tranquilo demais. E esse centro de pesquisa é justamente o Comissariado de Energia Atômica e de Energia Alternativa. Então, dentro desse centro de pesquisa, tem o Instituto de Biologia François Jacob, o Laboratório para Pesquisa da Instabilidade Genética, e foi aqui que eu realizei meu doutorado, em 2013, um ano que foi feito lá, e agora atuei como professora visitante júnior. Tá? Então, nesse laboratório, em 2013, quando eu cheguei lá para fazer meu doutorado de sanduíche, eu trabalhei com a doutora Ana Campalans. Hoje, ela já tem um laboratório próprio. Na época, ela era pesquisadora do laboratório que eu fui, então tinha o professor Pablo Radicella, que também é referência no estudo de reparo de DNA, e eu fui para trabalhar com ele, mas fiquei sob supervisão da doutora Ana, e aí a gente trabalhou muito bem, continuamos colaborando, e hoje ela tem um laboratório dela, que é o Laboratório de Cancerologia Experimental, e é nesse laboratório que meu pós-doc, na verdade, ela mudou justamente quando eu estava lá, então foi uma transição de um laboratório para o outro, e ela continua trabalhando com DNA. A gente estuda as mitocôndrias, que nessa imagem tem uma célula que eu coloquei para mostrar para vocês. Essa parte que está em verde corresponde ao núcleo da célula, e essa parte que está marcada aqui são as mitocôndrias, tá? Então, basicamente, ela estuda como é que essas mitocôndrias ficam viáveis na célula, o que é que determina a funcionalidade dessa mitocôndria, especificamente em relação à manutenção do genoma, do DNA mitocondrial. E era justamente o que eu estudava aqui, no meu doutorado. Eu estudava, eu vou mostrar para vocês, é uma coisa mais técnica, mas eu vou tentar falar de uma forma que todos entendam. Eu estudava a parte de reparo de DNA. Por quê? Porque nas nossas células, a gente todo dia tem produção daqueles famosos radicais livres, que vocês já devem ter ouvido falar. Coloquei aqui nessa imagem um exemplo, por exemplo, o peróxido de hidrogênio, que é um radical livre, e eles estão constantemente, eles podem danificar as nossas biomoléculas, incluindo o DNA. Então, existem muitos estudos onde é possível verificar que a gente tem um aumento de radicais livres em várias doenças humanas. Então, a gente vem estudando essa relação de estresse oxidativo, que é quando você tem um aumento na produção de radicais livres na célula, e isso pode resultar em alteração no DNA, no nosso genoma. Então, isso está muito relacionado com várias doenças aqui, por exemplo, câncer, doenças neurológicas como Parkinson, Alzheimer, aterosclerose e outras doenças cardiovasculares, obesidade, lipodistrofias, tem várias doenças onde já existem alguns marcadores relacionados justamente com estresse oxidativo e danos no DNA, porque esses radicais livres, eles podem, se tiverem em concentrações aumentadas, danificar o DNA. Então, basicamente, é o que a gente estuda, tanto aqui no grupo da FRN, quanto o grupo francês, coordenado pela professora Ana. Tá? Aí eu coloquei aqui, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas só para vocês verem nessa imagem aqui o DNA. Então, essa imagem é para representar que o DNA, ele está aqui, ó, quebradinho, ele pode sofrer lesões, ele pode ter danos. E essas lesões, elas precisam ser reparadas, porque senão a gente vai perder informação genética. E isso está muito relacionado com o desenvolvimento de câncer, por exemplo. Então, nós estamos focando numa via
onde você tem enzimas dentro da célula que vão justamente agir para combater os danos causados pelos radicais livres que nossas células estão produzindo todos os dias. Porém, a gente produz em quantidades normais, saudáveis. Se isso é produzido em excesso, é aí que vai ter problema e a gente vai precisar fazer o quê? Reparar esse DNA. Nossas células vão lá agir nesse DNA. Então, existem enzimas nas nossas células que vão compor uma via de reparo para reparar esse DNA que está lesionado, tá, gente? Eu coloquei aqui essa imagem para vocês terem noção de como é complexo o reparo de DNA. Então, realmente, são várias enzimas que atuam. Lá na França, eu foquei especificamente nessa enzima que está aqui, chamada de OGG1. Então, eu vou falar bastante dela, de OGG1, que foi o que a gente estudou lá na França. Aqui no Brasil, eu foquei mais em outra enzima, que é chamada de APE1. Então, isso aqui é uma imagem representando as diferentes etapas que as proteínas das nossas células atuam para reparar essas lesões no DNA causadas por radicais livres, tá, gente? Então, no primeiro ano que eu estive lá, de 2013, que eu fiz meu doutorado de sanduíche, publicamos 2 artigos. O primeiro saiu em 2016, que foi um artigo, foi uma parte do meu doutorado, e a gente estudou interação entre diferentes proteínas de reparo. Então, foi a primeira publicação que nós tivemos em colaboração aqui com o doutor Pablo, que eu falei que era o laboratório inicial, onde a doutora Ana Campalas estava como pesquisadora. Hoje ela tem um laboratório dela, ela é a UPI, o investigador principal, e eu continuo trabalhando nessa linha de pesquisa. Porém, aqui a gente focou na interação entre essas duas proteínas de reparo, a PE1 e a OGG1, que rendeu esse artigo, tá? E também no meu doutorado com a doutora Ana, eu fiz um outro projeto, que ela tinha um outro projeto que era muito interessante, e aí eu tinha interesse e comecei a trabalhar nele também, que era o projeto sobre a estabilidade do material genético mitocondrial. Qual era o papel dessa proteína, o GG1, nesse processo. E isso também tem muita importância para a saúde, principalmente, porque existem muitas doenças mitocondriais. A mitocôndria é uma outra organela que está dentro da célula. E é lá, por exemplo, que acontece a produção dos radicais livres. Só que isso acontece em níveis basais, que a gente consegue todo dia produzir e a gente vai vivendo, vai sobrevivendo. Porém, quando isso aumenta de produção, você tem mais espécies reativas sendo produzidas, aí está relacionado com várias doenças. E a mitocôndria, por ser ela a organela onde produz esses radicais livres, então ela tem sido alvo de muitos estudos, porque ela também está relacionada com várias doenças, desde diabetes, disfunção renal, problemas cardiovasculares, infertilidade, epilepsia, fraqueza muscular, doença hepática. Então, essa imagem aqui tem vários tipos de doenças que estão relacionadas com desordens mitocondriais. Então, o foco do projeto desenvolvido na França é justamente o papel da enzima OGG1 na estabilidade do DNA mitocondrial, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, se a gente colocar aqui no PubMed, no NCBI, função mitocondrial, os primeiros artigos, lá em 1916, houve realmente um crescimento muito grande, mais de 10 mil publicações no ano passado, porque realmente a mitocôndria tem sido bastante estudada, já que ela está muito relacionada com o desenvolvimento de várias doenças. Então, no laboratório da doutora Ana, a gente queria saber qual é a contribuição das enzimas de reparo de DNA, especificamente em relação à mitocôndria e em relação ao material nuclear. Então, o foco começou a estudar, ela estuda o reparo de DNA no núcleo e na mitocôndria. No meu caso, eu fiquei responsável pelo estudo na mitocôndria, tá? Então, na mitocôndria, até hoje existem vias de reparo de DNA que já foram caracterizadas, mas existem vias que até hoje, por exemplo, sabe-se que o DNA que está no núcleo da célula
existem vias de reparo que acontecem no núcleo, mas que não foram encontradas, por exemplo, na mitocôndria. Então, tem muito estudo ainda sobre isso a ser desenvolvido. E a gente está focando especificamente na via de reparo responsável por eliminar danos no DNA causados pelos radicais livres, como eu já falei no início, tá? Então, só para você ter noção aqui da conformação de algumas bases do DNA, o nosso DNA ele tem várias letrinhas, A, T, C, G, e aí se você tem uma alteração em alguma dessas bases do DNA, isso pode resultar em uma mutação. Então, isso não é bom para a célula, porque quando você tem uma mutação no DNA, isso muda a sequência desse DNA e, consequentemente, a informação genética ela mudou e vai ser passada de uma forma que não é a forma correta, a forma original. Então, muitos cânceres, eles acontecem devido a acúmulo de mutações no DNA, tá? Então, a gente focou especificamente na isoforma alfa da enzima OGG1, nesse processo aí que eu fiquei nesse doutorado com a doutora Ana, tá? E realizamos várias técnicas que, a princípio, não estavam padronizadas no laboratório, e aí eu fiquei responsável por fazer isso. Então, foram basicamente meu primeiro ano de doutorado nesse projeto 2, né? Porque o projeto 1 eu desenvolvi ele praticamente todo. O projeto 2, basicamente, ele foi feito para padronização de metodologias, tá? Que isso é o que realmente dá mais trabalho, porque você tem que testar diferentes condições na célula até você conseguir ter um resultado realmente apreciável. Então, deu bastante trabalho padronizar algumas técnicas. Algumas coisas que foram feitas nesse projeto 2 também foram publicadas agora faz 4 anos, foi em 2018. Então, eu comecei a desenvolver esse projeto, como só foi um ano o meu doutorado, não dá tempo. Quando a gente trabalha com pesquisa básica, pesquisa molecular, um ano é muito pouco. Então, o ideal é que pelo menos seja de 2 anos. Mas eu só pude ficar um ano, e aí esse projeto foi continuado por uma doutoranda que entrou no laboratório antes de eu vir para o Brasil. Inclusive, eu que treinei essa doutoranda, que é a Débora, ela é italiana, e ela passou 4 anos lá fazendo doutorado, e como fruto dessa continuação desse projeto, a gente publicou esse outro artigo em colaboração com um grupo francês. E eu não consegui finalizar algumas padronizações de metodologias durante meu doutorado, porque só foi um ano, como eu disse, nem a doutoranda conseguiu, porque é muita coisa nessa área, então a gente padronizou outras técnicas, e algumas outras, elas foram ficando, e isso foi feito, eu vou mostrar mais para frente, no meu pós-doc, que eu fui recente agora, com o pessoal, tá? Então, só aqui mostrando mais alguns experimentos que a gente realizou para ver o papel da enzima OGG1 frente à exposição das células a radicais livres. Porque se a gente quer saber o que o radical livre faz dentro da nossa célula, a gente precisa tratar a célula com radicais livres e observar o comportamento dessa célula. E a gente fez isso em células expressando OGG1 e em células sem OGG1, para poder entender qual é o papel dela nesse momento em que a célula está com níveis elevados de radicais livres, tá? Então, foi um projeto bem interessante, que rendeu essa publicação, uma revista muito boa. Outro resultado que a gente fez, isso aqui já foi um gancho para o meu pós-doc em 2020, e a gente viu que essas células sem OGG1, expressando pouquíssimos níveis de OGG1, elas tinham problemas no potencial de membrana da mitocôndria. Isso quer dizer o quê? Que a mitocôndria ela não está funcionando corretamente. E vimos também que um radical livre, que se chama ânion superóxido, ele estava em concentrações aumentadas nessas células que não expressavam OGG1. Então, isso nos levou a pensar, será que essas células sem OGG1, elas podem ter mais mitofagia? Ou seja, as mitocôndrias estão morrendo quando eu não tenho OGG1? Se isso for possível, se isso realmente estiver acontecendo, é um indício de que essa enzima ela é muito importante
para a manutenção das funções da mitocôndria. E aí ficou aquela questão, porque isso a gente não respondeu nesse artigo. A gente foi estudar no meu pós-doc agora, tá? Eu vou falar um pouquinho disso, mas não vou mostrar os resultados, porque são coisas que ainda não foram publicadas, tá? Então, outra técnica que eu padronizei durante meu doutorado, na verdade, comecei a padronizar, mas não ficou 100% como a gente gostaria, foi uma técnica para analisar um tipo de lesão no DNA, que é chamada de 8-oxiguanina. Então, essa técnica, existem pouquíssimos trabalhos que usam ela, porque é bem difícil de você conseguir ter uma padronização satisfatória. Então, aqui no doutorado, eu até consegui melhorar os resultados, mas passou tanto tempo a padronizar que eu voltei e não consegui finalizar os experimentos. E a doutoranda também não conseguiu fazer isso porque ela estava envolvida com outras questões, outras perguntas do projeto. Outra técnica que também foi muito importante, que eu padronizei lá, essa aqui deu certo, e inclusive eu já apliquei aqui na pesquisa no CB, que é uma técnica para ver a cinética de reparo dessa lesão no DNA, que é a 8-oxiguanina. Então, essa técnica também foi feita na França, deu um trabalhinho para padronizar, e a gente já está executando ela aqui no Brasil também. Então, para vocês terem noção aqui de um resultado de padronização que eu realizei lá. Durante meu doutorado, eu também participei de alguns eventos científicos. Aqui eu coloquei um, porque fui pesquisar as fotos das coisas e não apareciam. Gente, onde é que estão essas fotos? Mas pelo menos uma eu consegui encontrar, que foi um evento lá na cidade de Estrasburgo, que fica já quase próximo da Alemanha, um congresso de reparo de DNA que aconteceu. E a minha tese eu defendi em 2014. Então, a doutora Ana veio para o Brasil, ela participou da minha defesa, tá? Meu programa de pós arcou com as diárias da doutora Ana e o centro lá da França, o CEUA, arcou com as passagens para ela poder vir para a banca. E acabou que ela também participou de eventos sociais, né? Ela participou também do meu casamento, que foi logo depois da defesa da minha tese. Então, a gente tem uma relação muito boa. Durante esse período aí pós-doutorado, como já era professora da universidade, eu continuei tendo colaboração com Ana e fui 2 vezes fazer visitas técnicas para continuar o que a gente não conseguiu finalizar no doutorado, devido a ter sido somente 1 ano, o período sanduíche. Então, eu fui 2 vezes lá com financiamento do CNPq, tá, para fazer essas visitas técnicas nesse laboratório da doutora Ana. E em 2020, eu consegui retornar para passar 1 ano e dar continuidade, tanto aqueles experimentos, aquelas metodologias que eu falei que não foi possível deixar 100% como a gente gostaria, e também para expandir mais esse projeto, tá? Expandir mais, que é um projeto que a gente trabalha em conjunto desde o meu doutorado. Então, nesse caso, foi o financiamento do CapSprint, tá? E aqui eu já evoluí os modelos celulares, então consegui fazer a técnica de CRISPR-Cas9, que é uma técnica de edição de DNA, que é bem atual. Consegui trabalhar bastante umas novas metodologias, inclusive para estudar mitofagia, que é quando a mitocôndria ela vai morrer, ela vai ser liberada da célula, porque ela está danificada. E aí, para a gente entender por que essa mitofagia é induzida, desenvolvemos esse projeto. Tá? Então, só para mostrar que eu continuei a padronização da metodologia para estudar a lesão 8-oxiguanina, então foi também algo que ficou muito bom, os resultados ficaram muito satisfatórios. Eu não coloquei aqui porque são coisas bem específicas e ainda vão ser publicados. Isso é fruto do pós-doutorado. Então, só mostrando que além de você de padronizar a metodologia, a gente ainda tem que padronizar a quantificação, tem que ser algo reproduzível. Então, na ciência assim, a gente precisa ter algo que outros cientistas façam, e inclusive essa metodologia, quem já publicou alguma coisa na literatura, não detalha o protocolo, não detalha exatamente como fazer, ou então publica, mas o resultado você vê que não é aquele resultado satisfatório. Então, esse protocolo ele ficou bem padronizado nesse pós-doc,
E os resultados são bem interessantes. Em breve teremos a publicação desses dados, né? Então, algumas outras imagens. Isso aqui tudo, gente, é imagem de fluorescência, onde eu estou marcando a célula com diferentes corantes e fazendo a sobreposição disso tudo para tentar entender que realmente eu estou estudando a lesão que eu quero na mitocôndria. Então, foi algo que necessitou de bastante padronização. Então, em relação à mitofagia, foi outra coisa que a gente estudou para tentar entender como as mitocôndrias elas são eliminadas da célula em condições de níveis elevados de radicais livres. Como é que isso vai danificar o DNA mitocondrial e como é que ela vai ser eliminada da célula. Então, a gente usou uma tecnologia também muito interessante que foi feita lá. Então, aqui representa uma mitocôndria, e quando essa mitocôndria ela vai ser colocada para fora da célula, ela vai ser, na verdade, eliminada. E isso é feito quando ela é incorporada dentro de organelas na célula. E aí tem como a gente saber quando essa mitocôndria está dentro dessa organela que vai fagocitar essa mitocôndria, vai degradar essa mitocôndria. E isso foi possível ser feito no laboratório, nesse pós-doc, tá? E mitofagia é outro tema que tem chamado muita atenção, porque está relacionado com várias outras doenças. Então, mitocôndria é a chave para o estudo e para o entendimento de muitas doenças que acontecem nos seres humanos, tá? Mas mitofagia não é, apesar de ter começado a ser estudado bastante nos últimos anos, função mitocondrial, quando eu mostrei para vocês, era algo mais amplo. Mitofagia, ó, de 2001 para cá, não chegou nem a 1000 publicações. Por quê? Porque precisamos de técnicas, metodologias que sejam capazes de nos mostrar que esse processo está acontecendo. Então, por isso que é necessária a padronização. Então, nesse pós-doc, eu padronizei essa técnica de um biosensor que eu coloco dentro da célula para poder entender se a mitocôndria realmente está sofrendo mitofagia. Então, quando a mitocôndria está sofrendo mitofagia, ela vai ser colocada dentro de uma organela celular e eu vou conseguir visualizar dessa forma aqui. Esses pontinhos vermelhos todos, eles representam as mitocôndrias que estão sofrendo mitofagia. Enquanto que o amarelo são as mitocôndrias que estão saudáveis, que não estão sofrendo processo de mitofagia. Então, foi outra técnica que eu padronizei no pós-doc e também conseguimos fechar resultados bem interessantes, tá? Gostaria de fazer aqui, porém, a gente precisa de ter licença para trabalhar com esses biosensores. O laboratório tem que ter essa licença. Tá? Então, outras imagens, ó, quando a gente faz a sobreposição, esses pontinhos vermelhos representam as mitocôndrias que estão em processo de mitofagia. Tá? E depois que eu terminei o pós-doc, assim, terminei, digamos, entre aspas, porque um ano é muito pouco, então eu continuo tendo colaborações com a doutora Ana, e a gente acabou de submeter um projeto para o CAPES-COFECUB, para tanto eles virem aqui e eu enviar alunos para fazer doutorado lá com o pessoal. E eles têm toda a estrutura, a microscopia, a parte celular, então realmente é um ambiente muito bom de trabalhar e se for aprovado, tenho certeza que vai ser muito bom, tanto para a UFRN quanto para o CEUA. Ela já veio aqui no meu doutorado, ela já conhece o laboratório, então eu acho que esse projeto, se for aprovado, ele vai manter cada vez mais essa colaboração que a gente já tem desde 2013. Tá? E aqui eu trouxe um pouquinho da doença que eu tenho estudado aqui no Brasil, e muito do que eu estudei no doutorado e no pós-doutorado com a doutora Ana, eu estou aplicando aqui na síndrome que eu estudo, que é uma lipodistrofia, tá, gente? Coloquei aqui a imagem de uma paciente que tem uma lipodistrofia. Então, basicamente, eles têm deficiência em tecido adiposo desde o nascimento. Então, o meu grupo de pesquisa aqui na UFRN tem focado justamente no estudo dessa lipodistrofia
E nos últimos anos, a gente focou no estudo da função mitocondrial. Então, continuo estudando mitocôndria, mas na doença em que nós estudamos aqui no nosso laboratório. Essa lipodistrofia, ela é uma doença que é extremamente rara e nós temos a maior prevalência mundial aqui no Rio Grande do Norte, tá? A gente tem uma prevalência de 3,2 casos para cada 100 mil habitantes, tá? Então, essa síndrome, ela é uma síndrome basicamente do seridó. Então, municípios como Currais Novos, Caicó, Timbaúba dos Batistas, Jardim do Seridó, todos esses municípios aqui, Natal também tem alguns casos, mas basicamente Seridó, que é devido a casamentos consanguíneos que aconteceram no passado, então casamentos entre primos, isso fez com que aumentasse a prevalência dessa doença aqui no estado, principalmente na região do Seridó. Então, nesse artigo que a gente publicou em 2016, na verdade 2017, mostramos aqui os dados de que nós temos a maior prevalência mundial dessa doença. E recentemente publicamos esse livro, que é justamente sobre essa lipodistrofia, que também é conhecida como Síndrome de Berardinelli. Foi um livro publicado pela PPG, com apoio do edital da PPG, foi publicado em 2020. Então, aqui a gente fala tudo da doença, desde os aspectos genéticos, morfofisiológicos, tendo em vista que aqui no estado a gente tem a maior prevalência e muita gente desconhece essa doença. Então, o objetivo do livro em língua portuguesa foi difundir, desmistificar as lipodistrofias, já que a maioria desse conteúdo é publicado em artigos em língua inglesa e a associação dos pais e pessoas que têm essa síndrome sempre era uma demanda. A gente queria material em português, tanto para os pais das pessoas que têm lipodistrofia poderem aprender mais sobre a doença. Os alunos aqui da graduação, que a gente sempre fala, então eu tenho uma disciplina só para estudar tecido adiposo, então a gente foca também nas lipodistrofias, porque eu acho extremamente importante a gente formar alunos que conheçam a realidade local do nosso estado, porque eles vão estar trabalhando em locais de saúde, eles vão estar trabalhando em laboratórios, eles podem vir a ter contato com pessoas que têm lipodistrofia e não vão saber o que é. Então, tanto na pós-graduação quanto na graduação, eu ministro disciplinas sobre tecido adiposo para focar nessas lipodistrofias. Então, num artigo que a gente publicou no mestrado de um aluno meu, a gente viu que células de pessoas com lipodistrofia têm acúmulo de danos no DNA mitocondrial. Então, através de análise bioinformática e análise também utilizando softwares para predizer se a mitocôndria pode estar envolvida com o desenvolvimento da doença, a gente viu que essa lipodistrofia tem uma chance de ter mitocôndria comprometida, uma chance de 92% de ter mitocôndrias comprometidas, porque indivíduos que têm lipodistrofia, eles têm níveis de gordura elevados no sangue, têm diabetes, têm hipertensão, têm problemas hepáticos, e tudo isso já foi relacionado com problemas mitocondriais. Então, com experimentos, a gente viu que eles têm acúmulo de danos no DNA mitocondrial. E nós vimos também que aquela enzima que eu estudei no pós-doutorado e no doutorado, a enzima OGG1, ela está aumentada. Existem as pessoas que têm lipodistrofia, elas expressam mais enzimas de reparo. Então, isso bateu com o resultado anterior. Eu tenho mais danos no DNA, eu preciso ter mais enzimas de reparo para reparar. Então, isso foi um artigo inicial que a gente publicou, com mais de 10 pacientes. Como é uma doença rara, então a gente consegue ter dados mais concretos, mesmo com 10 pacientes, porque no mundo, a prevalência, se você for ver, a gente tem a maior prevalência. Então, trabalhar com 10, 12, 15 indivíduos já é um número muito bom, tá? Então, basicamente, nós vimos nesse trabalho que as pessoas que têm lipodistrofia, elas têm alterações redox. Isso pode estar relacionado também com o aumento dos níveis de radicais livres no sangue dessas pessoas, tá? E aqui é a minha equipe, alguns alunos que trabalham comigo, alguns I6, Maria Eduarda, que é mestranda, Raíssa, mestranda, Monique, mestranda, Luísa, Matheus, Letícia, Jéssica e Ana, são I6, trabalham na minha equipe, tá?
E aqui algumas imagens das atividades que a gente faz lá na Asposberne, no Seridó, com as pessoas que têm lipodistrofia. Então, a gente também tem um projeto de extensão associado ao projeto de pesquisa, onde a gente vai para lá, faz atividades com os portadores, as pessoas que têm lipodistrofias, e interagimos com as presidentes da associação. É um projeto bem interessante. Tá? Então, é isso, gente. Obrigada. Tá? Fico aqui à disposição de vocês. Professora Juliane, muito obrigada pela explicação da pesquisa, foi muito clara. Me impressionou a minúcia da pesquisa, uma pesquisa muito minuciosa em nível celular, né? Essas pesquisas em outra escala, normalmente acabam resultando, elas resultam realmente numa pesquisa bastante básica, mas ao mesmo tempo bastante inovadora, né? E quase sempre inédita. E esse papel da pesquisa ser estendido para a extensão é muito legal, meus parabéns, muito legal mesmo. Eu vou abrir para a audiência fazer pergunta, fiquem à vontade, quem tiver alguma pergunta, professora Juliana, aproveita esse momento. Pois não, Alcio, diga. Boa tarde a todos, parabéns, professora Juliane, pelo webinar, pela exposição, preciso e muito didático. Eu tenho minha origem no Seridó e sei muito bem, conheço muito bem esse cenário, essas questões que a senhora apresentou sobre a síndrome de Berardinelli, e eu acho que é uma contribuição sem igual, né, de grande vulto para as pessoas da minha região, para o entendimento de todo desse contexto em que a síndrome se estabelece, né. Parabéns. Mas a minha questão Pois não? Para agradecer, realmente é um projeto de extensão que eu gosto muito. Eu não gosto de fazer pesquisa, eu acho que a gente tem que devolver para a comunidade o que a gente faz na universidade, porque senão fica muito distante, e se a gente quer que a universidade seja valorizada, a gente também precisa ir com a comunidade. Então, esse é um dos projetos de extensão que eu tenho, mas eu tenho outros projetos também com alunos de ensino médio, da rede pública, e eu acho que isso fortalece muito a instituição. Exato. Agora, a minha questão vai no caminho, em outra direção. Vai na direção da minha área de pesquisa, de interesse, e que é a docência no ensino superior. Então, a minha questão, até para a gente problematizar e entender o processo formativo, que parte, como a senhora no início, né, vai no início da sua fala, já abre fazendo essa exposição do início do seu processo formativo. E então, é nesse sentido, para a gente entender as contribuições da internacionalização, né, desse ir e vir, desse diálogo no processo formativo e nos rebatimentos para a docência no ensino superior. Então, é nesse sentido, né, porque aí eu parto da sua primeira fala, né, considerando o seu percurso formativo, acadêmico, que se intersecciona com os anos iniciais da sua trajetória profissional na docência no ensino superior, né, de modo que há, pela sua fala, um imbricamento de diferentes conhecimentos, como aqueles específicos da área da pesquisa, né, da docência, da experiência, né, na área do conhecimento específico, do domínio do conhecimento específico, dialogando com as estratégias da socialização profissional nos seus primeiros anos de atuação docente, né, que aí você, no momento, você vai fazendo isso em concomitância. Então, adensados pela experiência de internacionalização, porque você tem essa experiência tanto no doutorado, quanto já pelo print no pós-doc, né? Então, nesse contexto formativo, quais os rebatimentos que a senhora destacaria para a sua atuação docente na universidade, no ensino superior?
Eu acho que a internacionalização, ela é extremamente importante. Foi durante meu doutorado, que eu ainda estava estudante, já era professora da universidade, mas ainda estava como aluna de pós-graduação, e eu acho que isso dá uma maturidade muito boa, porque você ir para outro país, você fazer pesquisa com outras pessoas que pensam talvez um diferente, que sabem que a realidade de lá é diferente daqui, e eu acho que isso é muito importante para a formação do aluno e do docente que depois vai para se atualizar, e porque a gente precisa sempre trazer conteúdos novos, enriquecer as nossas aulas, mostrar para os alunos a importância que é fazer pesquisa. Não só lá, porque é muito fácil, a gente está lá, tem uma estrutura, tem tudo, a preocupação não é essa. Aqui no Brasil, a gente tem que se preocupar em como vamos aplicar esse conhecimento aqui, porque a gente tem outra realidade, a realidade dos alunos é diferente, a realidade da própria instituição é também diferente, né? A gente está vivendo um momento onde não temos uma quantidade de verba suficiente para todo mundo, então eu acho que é importante você ir para fora, é importante você aprender, é importante você interagir com pesquisadores da sua área, pesquisadores que você lia os artigos e que agora você está no laboratório deles, mas mais importante ainda é você traduzir isso para a sua sociedade, para a realidade em que você está. Então, por isso que nas disciplinas que eu ministro, eu sempre faço isso, porque eu acho importante para o aluno entender, eu fui para fora, fiz isso, mas por que eu voltei? Eu voltei porque eu acho que eu tenho que continuar contribuindo com a minha instituição, na formação dos alunos, na pesquisa, na extensão, e essa trajetória acadêmica internacional ela foi muito importante para a minha consolidação como pesquisadora na instituição. Hoje eu sou bolsista de produtividade do CNPq, então tudo isso foi fruto dessa minha trajetória acadêmica desde a graduação, porque desde a graduação que a gente já começa a enveredar na pesquisa e dali não sai se for realmente o caso. Não sei se era isso que você queria saber, Álcio. Isso, professora, muito obrigado. Perfeito, obrigado. Eu que agradeço. Alguma outra questão, pessoal? Enquanto ninguém faz nenhuma questão, professora, eu tenho uma curiosidade. Eu entendi todo o contexto da pesquisa, achei super interessante essa parte de aplicação da pesquisa no projeto de extensão, especificamente em relação à lipodistrofia, e eu fiquei com uma dúvida. Eu entendi que as pessoas que têm lipodistrofia têm 92% de chance a mais de ter algum comprometimento na mitocôndria e que tem mais da enzima OGG1. Existe alguma associação com os radicais livres? Eles têm mais, eles têm menos? Chegou-se a avaliar isso? Existe, a gente também analisou isso, porque eu não coloquei aqui para não ficar muito extenso, mas a gente também viu, a gente trabalhou com amostras de sangue. Então, no plasma, a gente dosou e a gente viu que tem mais radicais livres, realmente. Eles têm mais estresse oxidativo. Quanto mais radical livre, estresse oxidativo. A gente viu isso também. Então, de fato, é uma doença que tem essa alteração. E aí a gente continua estudando para tentar entender mais coisas que acontecem. Por ser uma doença rara, e assim, essa relação de estudar metabolismo e reparo de DNA é muito raro você encontrar no mundo. Então, eu sou uma das poucas que estuda metabolismo e reparo de DNA. Se você for olhar na literatura, então é algo extremamente inovador. Estamos trabalhando para produzir mais dados. Eu estou com 2 projetos aprovados com verba, mas estamos trabalhando de acordo com o ritmo brasileiro, né? E com as colaborações internacionais, isso tem se intensificado. Mês que vem eu estarei lá, vou passar um tempo no laboratório da doutora Ana para continuar essas colaborações que a gente tem, porque ela é muito interessada também nesse projeto de lipodistrofia, porque realmente a parte de mitocôndria não tem muita coisa. Então, nós somos pioneiros nesse estudo, e eu espero que nos próximos trabalhos, nos próximos anos, a gente consiga desvendar mais coisas, porque esses dados que eu mostrei foram só os dados iniciais. Então, eu tenho interesse em estudar tudo isso que eu fiz no meu pós-doc, eu tenho interesse em estudar
na lipodistrofia, porque eu tenho interesse de entender mais como é que essa doença acontece. Até porque no futuro a gente pode pensar em alguma terapia, em algum tratamento baseado, por exemplo, em antioxidantes para esses pacientes. Porque hoje é muito difícil, só tem um tratamento que é a reposição com um análogo de um hormônio que está em baixos níveis nessas pessoas. Só que não é fácil ter acesso, é um medicamento caríssimo, aí tem que judicializar para eles conseguirem o medicamento. Então, se a gente pensar, tiver mais dados que mostrem que uma terapia antioxidante pode melhorar, amenizar esse quadro clínico deles, isso seria muito interessante. Muito obrigada, já respondeu minha segunda pergunta, qual era a sua expectativa com o tratamento? Muito obrigada. E já que já respondeu minha pergunta, eu queria fazer uma observação para quem está assistindo. A professora fez o comentário de o ritmo brasileiro, então quero acrescentar um detalhe no ritmo brasileiro. Em parceria com pesquisadores estrangeiros, a gente percebe que eles têm muito mais tempo para se dedicar à pesquisa do que nós, né? Eles não têm as atribuições que nós assumimos nas universidades brasileiras. E eles se assustam muito quando eles veem a quantidade de funções que a gente assume e ainda assim faz pesquisa. E isso é igual... E ainda uma carga horária de aula elevada, porque por isso que quando eu estou de férias eu acho ótimo, porque quando eu estou de férias de aula, eu posso me dedicar 100% à pesquisa, coisa que eu fiz no pós-doutorado, eu passei um ano, basicamente foi uma tese, foi um pós-doutorado, mas foi uma tese, porque foi muita coisa feita. E até quando a gente se reúne, ela diz, nossa, eu olho sua tabela de resultado de coisas, é muita coisa que você fez em um ano. E aqui a gente não consegue fazer isso. A gente tem os alunos, mas, por exemplo, eu gosto de ir para a bancada, eu gosto de fazer os experimentos, eu gosto de estar interagindo mais, só que eu tenho uma carga horária de quase 200 horas semestrais. Lá eles têm anual 160 horas. Aqui eu tenho o que eles têm anual, eu tenho semestral ou até mais. Então, realmente, isso é aquela coisa... A gente tem que fazer o jogo de cintura que o brasileiro tem. Isso aí... E eu queria comentar isso. Quando a gente vai para o exterior, essa é um detalhe que eles admiram muito no pesquisador brasileiro, pela capacidade de assumir esse monte de função, esse monte de tarefas e ainda fazer pesquisa. Então, mais uma... verdade. Tem horas que eu não sei como eu dou conta. Eu digo para meus alunos que estão aqui, inclusive alguns assistindo, eu digo, gente, me ajudem porque é coisa demais para gerenciar e eu preciso de ajuda, porque é muita aula, é muita coisa. Mas a gente vai levando e vai dando certo. Está dando certo até agora, vamos continuar. Agradecer, inclusive, aos alunos que estão presentes, pessoas familiares que estão presentes, tá? Obrigada, que eu sempre falo do que eu fiz fora, e muitos não sabem o que eu faço aqui, então eu acho que foi um momento importante de mostrar isso, que depois outras pessoas possam ver a gravação também. E agradecer a minha instituição pelo apoio, né, porque o CapSprint foi muito importante, sem ele eu não teria ido para esse pós-doutorado, e o CNPq também, que financiou o meu doutorado, que mais parcerias venham, que tenha mais financiamento, para mais para frente a gente continuar fazendo colaborações. Essa é uma parceria consolidada, porque ela já virou uma amizade, né? Então, é uma parceria bem olha, inclusive ela estava de férias, porque o CAPS Cofrecub era para mandar até julho. Ela estava de férias, ela parou para me ajudar a finalizar o projeto para mandar, porque tinha que ter a versão francesa e a versão portuguesa. Então, realmente, é uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar e deu super certo. Pois é. Então, só para confirmar que a fórmula para isso é dedicação, né? É verdade. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Alguém tem mais alguma pergunta antes que nós encerremos? Perfeito, então, se ninguém tem pergunta, eu convido a todos para o próximo webinar, na semana que vem, a gente tem um por semana, né? Agradeço muito a professora Juliane pela apresentação, que foi muito didática e foi muito instrutiva. Eu, por exemplo, não conhecia a ocorrência de lipodistrofia aqui no Rio Grande do Norte, nem que era a maior incidência mundial. Então, ela foi bastante instrutiva em todos os aspectos. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Então, até a próxima. Até a próxima, e encerramos hoje, então, esse webinar dessa semana. E até a próxima para todos. Até a próxima. Tchau. Obrigada.